Romanos capítulo 10, versículo 1, vai se expressar dizendo que a oração que ele fazia era para que o povo judeu fosse salvo. Era por Israel, para que eles fossem salvos. Ou seja, para que eles conhecessem a salvação e recebessem essa salvação. E Paulo vai dizer na sequência do versículo que Paulo testemunhava do zelo desse povo judeu em servir a Deus, em dedicar uma vida de devoção a Deus. Mas eles faziam isso sem entendimento. Eles não tinham entendimento da vida com Deus, do caminho para Deus, da justificação de Deus. Eles não tinham entendimento. Os judeus, eles estavam nas trevas também. A luz é Jesus. E só seria iluminado, estaria na luz, quem cresce em Jesus. Mas os judeus, eles negaram Jesus. Até hoje. Permanecem nas trevas. Não enxergou a luz de Deus. Tentam buscar a Deus por caminhos que não levam eles a Deus. Por meios que não levavam o homem a Deus. A lei não levava ninguém a Deus. Os rituais da lei não levavam ninguém a Deus. Os cerimoniais da lei, os sacrifícios da lei, não livravam ninguém da condenação do pecado. Tudo isso é por Cristo e em Cristo que o homem chega a Deus, tem o perdão cancelado, recebe justificação, para ser livre do juízo, ser salvo e estar em comunhão com Deus. É através de Cristo. Não é através de nenhum outro meio, ou mérito, ou obra. Os judeus não entenderam isso. Eles queriam permanecer nas obras da lei. Ou seja, nos rituais da lei, nos cerimoniais da lei, nas obrigações e exigências da lei, nas ordenanças da lei, que era pedido para aquele momento, que era temporal, até Cristo vir. Quando Cristo vem, consuma a obra redentora, sacrificial. Agora a lei não tem mais valor, porque a lei foi até Cristo vir. Por isso que você vai ler na Bíblia, onde diz que o velho foi abolido, estabelecido o novo, o velho pacto, o novo pacto. Aonde você vai ler na Bíblia, dizendo que a lei e os profetas duraram até João, que o fim da lei é Cristo. O fim da lei, ou seja, o fim dessa exigência, desses rituais, desses sacrifícios, que era pedido na lei como meio de chegar a Deus, não é mais válido agora, porque agora Deus manifestou o seu plano universal, o seu plano abrangente para salvar toda a humanidade, aonde Deus agora, através do Evangelho, mostra agora a todos os homens o caminho, a porta, a verdade, para a vida com Deus. Não é mais dentro de ritual, de sacrifício, de mecanismo da lei, como templo, como sacrifício, como rituais, cerimônias. Não é mais através disso. Não é mais através do que a lei exigia. Ir a um mediador, ir a um sacerdote, que era o homem que fazia mediação entre o povo e Deus. Era o homem que levava as orações do povo para Deus. Era o homem que oferecia o sacrifício do povo para a expiação do pecado para Deus. Hoje mais não. Hoje não é mais necessário nada disso. Tem muita gente que ainda vive. Estão sem entendimento de Deus. E muitos ainda hoje praticam isso com zelo de Deus. Como se fosse uma vida devota e consagrada a Deus. Como se fosse uma vida servindo a Deus na sua vida para ter a comunhão com Ele. Então, isso não serve mais, isso é ignorância. Isso é vã.
O que nós precisamos hoje é conhecer o novo e vivo caminho que Cristo consagrou para nós, abrindo esse caminho de alto para baixo. Por onde a gente entra por esse caminho para uma vida com Deus. O que nós precisamos hoje. Rapaz, vai tomar um banho. Você está com sono, para você não ficar muito tenso aqui. E eu também ficar à vontade aqui. Viu que eu estou aqui ministrando. Então, deixa eu dizer a você, porque minha filha estava aqui abrindo a boca com sono, eu pedi para ela ir para baixo. Então, deixa eu dizer a vocês precisam conhecer a porta verdadeira que nos dá acesso a Deus, que está revelada no Evangelho, aonde a verdade que nos leva ao conhecimento da direção para Deus é o Evangelho de Cristo. Não é por meio de nenhum ritual cerimonial, sacrifício religioso, não é por meio de nenhuma coisa criada que nem os homens viviam na lei, que hoje muitos querem viver, como se fosse judeu, rituais que era pedido na lei, obrigações, ordenança, que não tem nada a ver dentro do novo pacto, que não tem nada a ver com a exigência de Deus para o homem fazer, observar, guardar e praticar. Então Paulo ele vai aqui em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. É muito importante eu, você, todos que são prudentes, examinar a palavra de Deus para conhecer o que ela nos ensina e tirar lições por onde a gente vai ser corrigido pela palavra. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4, Paulo vai dizer, irmãos, a oração que eu faço por Israel é pela sua salvação. Peraí, Israel não era salvo? Não é a nação escolhida? Salvação. Não tem outro meio a não ser crendo em Jesus. Seja para o povo de Israel ou para qualquer povo de qualquer nação. Se não crê em Jesus, não tem escolhido. Não tem salvação. O povo escolhido, dentro da promessa que Deus fez, do Messias que vinha desse povo. O povo escolhido que Deus levantou para que outras nações conhecessem o Deus verdadeiro. O povo escolhido a quem Deus fez a promessa que seria não só para esse povo, mas para todo o mundo. Israel é escolhido nesse sentido, que é um povo que Deus separou, de onde ele fez a promessa, de onde o Messias veio, de onde surgiu o Salvador. Como homem, surgiu desse povo, que Deus fez a promessa a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Mas essa promessa é condicional à fé. Não é condicional ao povo escolhido, é a fé. Que esse povo que foi escolhido como nação para que dele viesse Salvador, cresce também, para que sejam salvos. E Paulo vai orar por esse povo, os seus compatriotas de nacionalidade israelita. Paulo vai orar por eles para que eles conhecessem a salvação e recebessem ela. E Paulo vai dizer no versículo 2, vamos ver aqui o texto, Romanos 10, versículo 2. Paulo vai dizer que dá testemunho do zelo, da dedicação, da devoção desse povo para servir a Deus. Mas eles faziam isso não com entendimento, logo não tinha valor nenhum. Todo sacrifício que os judeus faziam a partir de Cristo, todo sacrifício do judeu, toda devoção ao sistema eclesiástico religioso judeu, todo cerimonial, todo sacrifício, toda prática de observar as ordenanças que o povo de Israel praticava após Cristo não tinha mais valor nenhum, era em vão.
Se o povo continuasse nisso e não cresce em Jesus, no que ele ensinou, e insistisse em guardar, em viver uma ordenança do que foi pedido na lei, o povo estava rejeitando Cristo. O povo da graça estava caído, não recebia a graça de Deus. O povo estava apartado de Deus, porque a partir de Cristo não tem mais ordenança de lei, não é mais obrigado a cumprir os rituais da lei, que era pedido como forma de adorar a Deus, de buscar a Deus, de receber remissão de pecado de Deus. Não era mais por esse critério, nem por esses meios. E Paulo vai dizer, eu dou testemunho de que são zelosos, mas eles não têm entendimento. Eles fazem sem entendimento da verdade de Deus. Porque no versículo 3, Paulo vai dizer assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitam à justiça de Deus. O meio que Deus estabeleceu. O caminho que Deus agora abriu para o homem entrar na presença dele justificado. Por eles não conhecer, não ter entendimento de Deus e querer estabelecer a sua própria justiça, Paulo vai dizer que eles estavam rejeitando a justiça de Deus, por onde eles poderiam ser salvos. E Paulo vai dizer, por quê? O fim da lei, Paulo vai dizer, irmãos, os rituais, as exigências, as ordenanças da lei, que antes era pedido, foi findado. Não é mais válido. Não está mais em vigor. A partir de Cristo agora, nós temos um novo pacto. Um novo caminho. Não é mais através de nenhuma exigência e ordenança que era pedido na lei. E Paulo vai dizer isso, porque o fim da lei é Cristo. A lei teve um fim em Cristo. Aí alguém diz assim, não, mas a lei continua. Então quer dizer que não pode mais, que tem que matar. Porque a lei diz, não matarás. Quer dizer que pode prostituir, que a lei diz, não adulterarás. Então a lei continua. Esses mandamentos, esses princípios absolutos, imutáveis de Deus, em relação ao homem observar para não pecar contra Deus, ainda é válido. Aí alguém quer trazer os rituais da lei como se fosse ainda em vigor. Os 10 mandamentos são o decálogo que Deus deu ao povo, para o povo entender, para o povo compreender o seu pecado. Não foi para salvar ninguém guardando os 10 mandamentos. Primeiro que ninguém pode guardar, ninguém pode deixar de pecar. Até nós que estamos justificados em Cristo, por Cristo, vamos pecar ainda. Ninguém pode deixar de pecar. E se alguém quer guardar os 10 mandamentos, a Bíblia vai dizer que se alguém tropeçar num, transgrediu todos eles. Ninguém consegue. Por isso que Jesus disse, eu não vim abolir a lei, nem destruir. Eu vim cumprir, para que, cumprindo ela, vocês possam ser justificados para estar na presença de Deus, não guardando a lei, mas pela fé em mim, que cumpri a lei para vocês, por vocês, para que vocês recebam a justificação. Não é buscando guardar a lei, é crendo, tendo fé em Cristo, que somos justificados como os cumpridores da lei, não porque eu cumpro, mas porque Cristo cumpriu, e nele nós somos justificados. Então Paulo vai mostrar isso, irmãos. O que foi abolido foi as exigências da lei que Deus pedia para os homens,
para estar na presença dele, ter comunhão com ele. Dentro de um momento transitório e temporal.